a esse conflito entre Cristo e os líderes religiosos judeus. Esse conflito estava aumentando. Nós vimos isso nas últimas 2 semanas, quando Jesus ele entra de sola. Jesus é muito enfático quanto à doutrina do sábado, que era uma coisa importantíssima na religiosidade dos fariseus. Então, o que nos é dito aqui nessa expressão, naquele momento, é uma lembrança daquilo que nós temos visto até aqui. Se você apanhar o relato de Marcos, diferentemente do de Lucas, mas tratando da mesma situação, Marcos vai nos dizer que nesse momento os fariseus decidiram matar Jesus. Eles já vinham com raiva de Jesus, mas aqui, depois da cura desse homem que tinha uma mão ressecada, num dia de sábado, e quando Jesus os faz calar diante daquela cura e diante de todas as pessoas ali, eles resolvem tirar a vida de Jesus. Então, esse é o momento de uma hostilidade sem precedentes, de uma hostilidade crescente por parte dos fariseus em relação a Jesus. E, ao que parece, quando Jesus percebe que a sua execução está próxima daqui a 1 ano, porque aqui nós estamos na metade do ministério de Cristo. Quando Jesus percebe que a sua execução está próxima, ele entende que é o momento de separar e preparar melhor aqueles que irão dar continuidade ao seu ministério, dar continuidade àquilo que ele ensinou depois que ele partisse. Jesus sabia que ele precisaria ter certos homens que após a sua morte dariam continuidade a tudo aquilo que ele começou. Seria necessário que alguns continuassem ensinando aquilo que ele começou. Então chegou o momento, digamos assim, do intensivão. Está na hora de chamar as pessoas mais para perto e ensiná-las de uma forma mais próxima, mais aprofundada, aquilo que eles precisarão dar continuidade quando eu morrer. Então, quando a hostilidade aumenta, Jesus percebe, está na hora. A hora de preparar os homens que vão dar continuidade ao meu ministério. Além desse motivo descrito por Lucas, Marcos também nos mostra um outro motivo pelo qual Jesus chama 12 apóstolos. 12 homens a quem ele vai denominar de apóstolos. Além da necessidade de ter homens que vão dar continuidade ao seu ministério depois da sua morte, Marcos nos diz que esse momento era um momento de muitas solicitações que eram feitas a Jesus. E Jesus não estava dando conta da demanda de pessoas que vinham até ele. Marcos nos diz que a demanda era tão grande que Jesus não tinha tempo nem mesmo de comer. Tal era a quantidade de pessoas que estavam vindo pedir ajuda e serem ministradas por Jesus. Lá na frente, aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos ver que essa busca da multidão por Jesus, o negócio vai ficar tão sério. As pessoas vão ficar tão alucinadas em buscar a Jesus, que Lucas vai nos dizer que em algumas ocasiões as pessoas literalmente se jogavam em cima de Jesus.
Vamos ver isso. Lucas nos diz. As multidões chegavam e alguns se lançavam sobre Jesus para encostar nele, para serem curados por Jesus. Então, Jesus entende que ele precisa de ajuda. E olha o que diz o verso 12. Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus, para ter pessoas que o ajudassem diante de tanta demanda que ele tinha. E é muito interessante que todas as vezes que Jesus tinha algo grave, sério para tratar no outro dia, ele passava a noite em oração. Você pode observar. Ao ler os evangelhos, isso fica muito claro. Sempre que Jesus tinha algo sério para resolver, ele passava a noite orando. E aqui ele está prestes a escolher aqueles que dariam continuidade àquilo que ele começou. Algo importantíssimo. E ele passa aquela noite, passa aquela madrugada numa conferência com o Pai e com o Espírito. Para que na manhã, ao amanhecer, diz o verso 13, ele chama os seus discípulos, ele escolhe 12 dentre eles, aos quais dá o nome de apóstolos. Então olha quantas coisas nós já aprendemos aqui. Diante da necessidade de dar continuidade, ele separa 12 homens, dar continuidade ao que ele ensinou. Jesus estava com muitas demandas, ele precisa de ajuda. E ao tomar uma decisão extremamente importante, ele passa a noite em oração. E aí nos é dito, olha aí no verso 13, que ele escolheu 12 dentre eles. E para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, é muito importante nós nos situarmos cronologicamente aqui no ministério de Jesus. Se você apanhar a harmonia dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e você perceber ali a cronologia dos anos de ministério de Jesus, fica muito claro, num estudo mais aprofundado dos evangelhos, que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pregando a uma grande multidão. Depois dessa grande multidão, Jesus chama alguns para serem seus discípulos. Então, dentre a multidão, existem alguns discípulos. Depois disso, as coisas vão se afunilando ainda mais, e Jesus, dentre aqueles discípulos que ele chamou, ele chama alguns para deixarem tudo. Foi o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Olha o capítulo 5, verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Depois foi o caso de Mateus, verso 28 do capítulo 5. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então você tinha a multidão, depois os discípulos, e dentre esses discípulos Jesus chama alguns para que deixassem tudo e o seguissem. Agora, desse grupo de pessoas que tinham deixado tudo para seguir a Jesus, ele separa 12 homens. Antes, aqueles que deixaram tudo não eram oficialmente comissionados. Aqueles que tinham deixado tudo, eles ainda vão estar com Jesus, mas eles não vão ter a importância que esses 12 terão. Aqueles que deixaram tudo, eles não tinham a autoridade para expulsar demônios, eles não tinham o poder para curar doenças, mas a partir desse momento, Jesus escolhe 12 homens e vai investir neles, vai dar-lhes autoridade,
Marcos vai dizer assim: separou 12 para estar com ele, depois para enviá-los a pregar. Então Jesus vai dedicar tempo a esses 12 homens. Então o que a gente precisa entender é esse movimento que está acontecendo. Começa com uma multidão, depois diminui para um grupo de discípulos, depois diminui para aqueles que abandonam tudo para segui-lo, porque nós pensamos que quem abandonou tudo para seguir foram só os 12. Não é isso. Desse grupo que abandona tudo para segui-lo, Jesus escolhe 12. E esses 12 serão chamados por Jesus de apóstolos. E é a primeira vez no Novo Testamento que a palavra apóstolo aparece. Apóstolo significa alguém que é enviado por outro. Ele vem com autoridade para representar a pessoa que o enviou. Nos dias de hoje seria uma espécie de procurador. Dar a alguém plenos poderes para agir em seu nome. Dizem que até casar hoje é possível por procuração. Então é essa a ideia, alguém que vai agir em meu nome. Os apóstolos receberam poder e autoridade para pregar, para curar, para expulsar demônios, para representar o Cristo. E eles iriam fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo. E dessa forma, eles iriam, como diz Marcos, aliviar as demandas que estavam vindo sobre Jesus. Certamente que esse foi um momento muito especial para esses homens. Ser escolhido por Jesus, no meio de toda aquela multidão, certamente que foi algo extraordinário. Até aquele momento, Pedro, João, Tiago, André, eles eram como quaisquer outros discípulos. Eles apenas seguiam a Jesus, ouvindo, observando as coisas que Jesus ensinava, as coisas que Jesus fazia. A partir de agora, eles terão um treinamento especial, uma atenção especial de Jesus. E a partir de então, eles farão as coisas que Jesus fazia. Realizar milagres, coisas extraordinárias. O livro de Atos nos fala das coisas que esses homens fizeram. Por que 12? Por que não 8? Por que não 24? 12 por causa das 12 tribos de Israel. Alguém pode perguntar, mas qual a importância disso? Esse é um número muito simbólico. E o fato de serem 12 deixa evidente que Jesus está instituindo uma nova liderança na nação de Israel. O judaísmo dos tempos de Jesus, como nós sabemos e temos estudado e aprendido, o judaísmo, os líderes religiosos, eles tinham apostatado. Era então o momento de ser instituída por Jesus uma nova liderança. Os apóstolos se transformariam nos novos líderes do verdadeiro povo de Deus. Seriam eles a transmitir a verdadeira e pura mensagem de Deus. Então a escolha de 12 apóstolos, e não 15, não 6, e não 30, é claramente uma denúncia, é claramente um julgamento sobre a liderança apóstata do povo de Israel. Por isso, não poderiam existir
entre os 12 nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum saduceu, porque aqueles homens estariam substituindo aquela liderança corrupta que liderava Israel. Por isso 12. Outro detalhe importante. Nós encontramos no Novo Testamento 4 listas dos 12 apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, esse texto que nós estamos lendo de Lucas 6 e Atos 1. Nas 4 listas, João não menciona uma lista de apóstolos. Nas 4 listas são apresentados os nomes dos mesmos homens, dos 12 homens. Como que para deixar evidente quem eram realmente os verdadeiros apóstolos. Eram eles, os que aqui estão descritos e mais ninguém. Outra coisa interessante, você pode observar nessas 4 listas, se você gosta de estudar a fundo as Escrituras, e isso não é uma questão de mera curiosidade, como nós vamos ver nos próximos 3 meses, porque nós vamos ficar aqui, a partir de hoje, 12 domingos, falando da vida dos 12 apóstolos. Falaremos da vida de cada um deles a cada domingo. Então você pode observar que quando a gente compara essas 4 listas, os 12, eles são organizados em 3 divisões. Subdivisões de 4 elementos. No primeiro grupo, dentro dos 12, que sempre aparece com o primeiro nome na lista, Pedro, que é seguido de André, Tiago e João. Depois, nós temos um outro grupo, que é formado por Filipe, que é sempre mencionado em primeiro lugar nesse segundo grupo, que é acompanhado de Bartolomeu, Tomé e Mateus. E aí nós temos lá um terceiro grupo, que aparece Tiago, que é chamado de filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, que não é o Iscariotes, mas filho de Tiago. Os autores bíblicos sempre fazem essa diferenciação. Esse Judas é chamado por Mateus e por Marcos de Tadeu. E nós temos, por fim, nesse último grupo, o homem chamado, talvez o mais famoso, ou tão famoso quanto Pedro, Judas Iscariotes. Na lista de Atos, Judas não é incluído, por um motivo. Ele já tinha morrido. Então a única lista que não menciona Judas é a lista de Atos. Nas 3 listas em que ele é incluído, o nome de Judas sempre aparece por último. E junto com o nome dele, sempre vem o comentário que identifica que ele foi o traidor. Em todas as listas de Mateus, Marcos e Lucas. E falando sobre esses 3 grupos, nós vamos ver, à medida que formos estudando, que os 3 nomes no começo de cada grupo parecem deixar evidente que esses homens são os líderes desse grupo. Os 3 grupos aparecem sempre na mesma ordem. Primeiro de Pedro, depois o grupo liderado por Filipe, e em seguida o que tem Tiago à frente. Tiago menor, o Tiago menos conhecido. Parece que os grupos, eles são listados em ordem decrescente no seu nível de intimidade com Jesus.
Tanto que os membros do primeiro grupo foram os primeiros a serem chamados por Jesus. Os membros do primeiro grupo, eles estavam há mais tempo com Jesus, eles ocupavam a posição de maior confiança ali no círculo mais íntimo. Com muita frequência, os membros desse primeiro grupo são vistos na presença de Cristo em momentos críticos do seu ministério. Dos 4 membros do primeiro grupo, 3, Pedro, Tiago e João, eles formam um círculo mais íntimo com Jesus. Esses 3, eles são vistos com Jesus nos principais acontecimentos do ministério de Jesus. Por exemplo, na transfiguração, quem está presente? Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quem está presente? Pedro, Tiago e João. Nesses momentos, os outros apóstolos não são mencionados, não estão presentes, não estão próximos de Jesus. O segundo grupo não era tão chegado quanto esse primeiro, mas ainda assim, ele é composto de figuras importantes na história da igreja, como nós vamos ver. E aquele terceiro grupo, ele é mais distante. E os seus membros raramente são mencionados nos relatos do ministério de Jesus. O único membro desse grupo, desse último grupo, que a gente tem mais informação é Judas Iscariotes, por causa do que ele fez. Apesar de 12 apóstolos, apenas 3. Isso é muito importante da gente perceber aqui. A multidão, aqueles que ele chamou e abandonaram tudo. Depois ele chama 12. Desses 12, ele tem 3 que desfrutam com ele de um relacionamento mais íntimo. Os outros não tinham lá uma familiaridade, uma amizade tão próxima com Jesus como aqueles 3. E desses 3, ainda existe um que fazia parte de uma intimidade ainda maior com Jesus. Que é quem? João. De Pedro, Tiago e João, João ainda era o mais íntimo. O discípulo a quem Jesus amava. Da Vinci o pintou, né? Deitado ali no colo de Jesus. Aqui a gente tem uma lição muito importante para uma igreja. Irmãos, preste atenção nisso. Se Jesus, vocês ouviram o que eu falei? Jesus. Se Jesus não podia oferecer quantias iguais de tempo, de energia, a todos quanto ele chamou para perto dele, nenhum líder vai conseguir fazer isso. Nenhum líder conseguirá dar a mesma quantidade de tempo, de atenção, de energia para todas as pessoas. O que nós podemos perceber nas amizades de Jesus é que ele não se dava a todos de forma igual. Jesus não abria o coração com todo mundo. A intimidade que ele tinha com Pedro não era a mesma que ele tinha com Tiago, menor. O tempo que ele passou com João não era o mesmo tempo que ele passou com Bartolomeu. Sabe o que isso significa? Que isso não é panelinha.
Isso é muito importante da gente entender. Porque uma das acusações que existem dentro das igrejas é que as igrejas são cheias de panelinhas. E que o pastor tem a sua turma, a sua panelinha. Jesus tinha dele. Não é pecado existir panelinha na igreja. Existem pessoas com quem nós nos identificamos mais do que outras. Existem vários fatores, idade, pensamentos e por aí vai. Existem vários fatores que nos levam a nos identificar mais com uns do que com outros. O pecado é quando existe partidarismo. O que é partidarismo? É quando nós deixamos de lado a justiça e a honestidade em prol daqueles que nos são mais próximos. Quando nós corrompemos valores, princípios cristãos por causa daqueles que são nossos amigos mais do que os outros. Partidarismo é quando nós somos parciais, tendenciosos, injustos. O pecado não são as panelinhas. O pecado é quando a gente coloca tampa na panela e não permite que ninguém entre. Impedimos que outras pessoas se acheguem. Por causa do nosso preconceito, muitas vezes alguém está se achegando e alguém que faz parte daquele grupo fica com ciúme porque alguém do grupo está dando atenção. Isso está errado. Aí está sendo colocada a tampa do ciúme, a tampa do preconceito, a tampa da inveja, para obstruir a chegada de outras pessoas. Isso é pecado. Mas o que fica evidente nessa lista dos apóstolos é que nem mesmo Jesus oferecia quantias iguais de tempo, de energia, a todos quantos ele chamou para perto dele. Então essa é uma verdade que a gente não pode se esquecer. Até Cristo tinha as pessoas com quem ele se relacionava de forma mais íntima. Outra coisa muito interessante de ser percebida nessa lista dos apóstolos. Os 12, eles formavam um grupo incrivelmente variado, heterogêneo. A personalidade e os interesses de cada um eram os mais diversos. Por exemplo, os 4 membros do primeiro grupo, eles parecem ser os únicos que são ligados entre si por denominadores comuns, ou seja, eles eram pescadores. Os pescadores faziam parte do primeiro grupo e eles eram irmãos. Aqui nós temos 2 irmãos que são amigos de outros 2 irmãos que são pescadores, que vinham da mesma localidade, da mesma comunidade e eram amigos há muito tempo. Pedro, Tiago, João e André eram amigos há muito tempo. Tiago e João, irmãos, Pedro e André, irmãos. Contrastando com esse primeiro grupo, os outros 2 grupos eram repletos de homens que tinham ideologias e estilos de vida completamente diferentes. Por exemplo, você tem Mateus, que era um coletor de impostos,
uma pessoa certamente que por causa da sua função extremamente solitária, alguém que, segundo os judeus, era um traidor, nem era considerado judeu. Então você tem um coletor de impostos e você tem aqui também um Simão, que é um zelote. O que os zelotes faziam? Matavam cobradores de impostos. Odiavam cobradores de impostos. Odiavam aqueles que oprimiam Israel, fossem eles estrangeiros, fossem eles cobradores de impostos. Então eles vinham de ocupações diferentes. Isso nos lembra que eles têm personalidades diferentes, distintas uns dos outros. Por exemplo, Pedro, ele é afoito. Pedro é alguém ousado. Pedro é aquele cara que diz as coisas na lata. Ele é franco. Ele tinha o hábito de colocar sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava processando o que ele estava falando. Aí você pega João. João é alguém de poucas palavras, pouquíssimas palavras. Nos 12 primeiros capítulos de Atos, ele e Pedro são companheiros constantes, estão ali trabalhando muito em prol da igreja, mas em nenhum momento é registrada uma palavra de João. Ele está ali, firme com Pedro, trabalhando, mas só o Pedro que aparece, só o Pedro que fala. Completamente diferente um do outro. Você tem Bartolomeu, que é chamado de Natanael. A Bíblia diz que ele era um crente verdadeiro. João vai dizer que Natanael, ele confessou a sua fé em Cristo de uma forma muito rápida. E no mesmo grupo de Natanael, existia um camarada chamado Tomé, que ao contrário de Natanael, era alguém cético, descrente, desconfiado, que queria provas de tudo. Então você tem naquele grupo alguém que tem uma facilidade enorme de crer, e tem o outro que é cheio de dúvida. Você encontra nesse grupo de apóstolos pessoas que têm origens políticas completamente diferentes. Citei o caso de Mateus, né? Trabalhava com o governo romano, e Simão o Zelote. O que tudo isso nos mostra? O que nós vamos aprender com todas essas diferenças à medida que nós formos estudando a personalidade e o ministério de cada um deles? Isso lembra o quê? A gente, não é? Isso lembra a igreja. Na igreja nós temos pessoas que têm PhD no micróbio que é desenvolvido na orelha do mosquito. E temos pessoas que não têm nem o ensino médio formado, concluído. Na igreja nós temos pessoas que gostam de um holofote, gostam de falar, gostam de aparecer, gostam de estar à frente. E tem gente que tem ojeriza disso. Eu quero trabalhar, mas eu não quero aparecer de jeito nenhum. Não existe isso. Na igreja nós temos pessoas que são intensas, ativas, compromissadas.
E temos pessoas que... O que isso nos mostra, irmãos, é que Jesus trabalha em todo mundo. Jesus usa todo mundo. Jesus ama todo mundo. E o fato de, por exemplo, Mateus, que era um coletor de impostos, e Simão, um zelote, o fato deles serem capazes de fazer parte do mesmo grupo, isso é prova de que a graça de Deus, de que a graça de Cristo é poderosa para transformar vidas. Isso é prova de que é possível pessoas com personalidades tão diferentes conviver no mesmo grupo. É prova de que se a igreja for abençoada por Deus, ela existirá, ela continuará a despeito das diferenças. Isso é prova de que, conquanto eu pense diferente de você, em termos políticos, eu uso azul, você usa vermelho, mas nós, antes de usarmos azul ou vermelho, nós somos irmãos em Cristo. E nós devemos caminhar juntos, a despeito de pensarmos diferente. Você tem um zelote e você tem um ex-cobrador de impostos, convivendo no mesmo grupo. Outras verdades que essa lista de apóstolos comissionada e chamada por Jesus nos ensina. Primeiro, vamos ver aqui algumas características desses 12 homens. Eles eram homens comuns. Quando Jesus os encontrou e os chamou, a maior parte desses homens eram homens incultos, muito comuns. Com exceção de Judas, o traidor, todos os outros 11 vinham da mesma região, a Galileia. E a Galileia era uma região predominantemente rural, formada por vilarejos e cidades muito pequenininhas. O povo da Galileia não fazia parte da elite dos judeus. Não eram conhecidos por ter um alto grau de instrução. O povo da Galileia era constituído dos mais comuns dentre os comuns. Para você ter uma ideia, é gente que vem de Guaxindiba. Entendeu agora? Pessoa que nasce ali, vive ali, trabalha no mar. É um pescador, é gente que, aos olhos da sociedade, não é uma pessoa letrada, famosa. Eram esses homens, comuns. É desse contexto, é desse ambiente que Jesus chama os apóstolos. 11 homens que vieram da Galileia. E Cristo, intencionalmente, despreza, põe de lado, ignora os aristocratas, os influentes. Ele escolhe homens que eram considerados a ralé da sociedade. Isso nos lembra de que os homens escolhidos por Jesus, eles são como nós, parecidos comigo e com você. São pessoas acessíveis, são personagens da vida real. Quando nós formos estudando
cada um deles, nós vamos nos identificar com cada um deles. Por exemplo, eu me pareço muito com Tomé. Quando a gente estuda a vida de Tomé, eu falo assim, eu sou Tomé. Tem muitas coisas em Tomé que eu me identifico com ele. E à medida que nós formos estudando, vocês vão ver, eu pareço, isso aí é parecido comigo. Então, o que a gente vê nesses homens aqui, que Jesus chama, é que a primeira coisa é que eles eram pessoas como eu e você. E isso é uma grande bênção. E isso é algo extraordinário. Porque se Deus usou homens como aqueles, qual é a conclusão? Ele pode usar pessoas como eu e você. Segundo, apesar de serem homens comuns, eles tinham um chamado incomum. Irmãos, a importância dos apóstolos é muito grande. A importância desses 12 homens é muito grande. Presta atenção numa coisa. Eles são o fundamento da igreja. Paulo vai dizer em Efésios 2:20, a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Eles que deram início, sobre o ensino deles. Eles foram dados por Jesus, Paulo vai dizer, na mesma epístola aos Efésios, lá no capítulo 4, eles foram dados por Jesus para o crescimento e a edificação da igreja. Eles foram os primeiros pregadores, eles foram os primeiros professores, eles foram os primeiros mestres. Foram eles que receberam a revelação divina que deu continuidade às Sagradas Escrituras. Até o tempo deles existia o Antigo Testamento. É a partir da vida desses homens que Deus vai revelar aquilo que precisa ser escrito. E que hoje nós entendemos e conhecemos como Novo Testamento. Efésios 3:5 diz, a eles foi dado conhecer o mistério de Cristo, revelado aos seus santos apóstolos. Eles eram a fonte da doutrina. Atos 2 vai dizer que a igreja primitiva, ela era fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Eles tinham aquele poder singular de fazer milagres que confirmavam a mensagem que eles estavam transmitindo. Hebreus 2 fala sobre isso. Eles eram um exemplo de virtude. Eles são chamados muitas vezes de santos apóstolos. E isso nos lembra que eles tinham um padrão de piedade, de virtude, de espiritualidade. Eles foram os primeiros homens a servirem de modelo para os demais. Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, apesar de serem homens comuns, eles tinham um chamado incomum. Eu até pensei, e estou pensando ainda se a gente deve abordar essa questão novamente, porque eu já falei isso tantas vezes aqui na igreja. A questão do chamado incomum. Ou seja, apóstolos só existiram 12. Não, pastor, aqui na cidade tem pelo menos uns 6. Irmão, apóstolo bom é apóstolo morto. Aqueles que já ficaram lá. A Bíblia nos diz que
o que esses homens que chamam para si ou tomam para si o título de apóstolos. Isso não é bíblico. Existem os chamados critérios apostólicos. O que faz de alguém um apóstolo? Ele precisa ter visto Jesus. Da onde que você tirou isso? Da Bíblia. Mas é porque já estou até me desviando aqui, fazendo um parêntese. Ou ter entrado em contato com alguém que esteve com Jesus. Existem vários critérios que fazem desses homens aqui especiais. Pessoas que são comuns, mas possuem um chamado em comum. Terceiro, eles eram cheios de defeitos e falhas, porque eram homens comuns. A Bíblia não esconde as suas falhas. Pelo contrário, ao invés de encobrir, as Escrituras elas jogam luz nos erros dos apóstolos. E isso acontece como uma lembrança da verdade bíblica de que a fé, como vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios 2, ela não se apoia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Jesus, quando os chamou, sabia de todos os defeitos dos apóstolos. Sabia disso, antes de escolhê-los. Sabia até mesmo que Judas iria traí-lo. E escolheu o traidor e lhe deu os mesmos privilégios, as mesmas bênçãos que ofereceu aos outros. E saber dos defeitos e mesmo assim selecioná-los foi uma estratégia arriscadíssima. Humanamente falando, Jesus delegou a responsabilidade da continuação do seu ministério a homens comuns, como qualquer ser humano dessa terra, cheio de fraquezas, cheio de limitações, a homens que discutiam entre eles para saber quem era o melhor, quem era o maior. Olha que coisa absurda. Vocês conseguem imaginar isso? João virando para Pedro e dizendo assim: eu prego melhor que você, rapaz. Você prega mal a beça, você gagueja, você... E o Pedro dizendo para o João: mas você não fez tantos milagres como eu fiz. Eu não sei se era esse o tipo de briga entre eles, mas que a Bíblia diz que eles discutiam para ver quem era o melhor, isso diz. Não tem lá os filhos do trovão? Chegam para Jesus e dizem assim, ficam com vergonha, e pede para a mãe falar. A mãe chega para Jesus e diz assim: quando o senhor estiver lá no seu reino, o senhor pode separar os 2 lugares lá, do lado do senhor para os meus filhos? Você vê que corujice de mãe tem desde aquela época. Um absurdo que aquela mulher falou. Um absurdo que os filhos pediram para a mãe falar. Mostra a vaidade que existia no coração deles em relação aos demais. Homens cheios de defeitos. Como eu e você. Não eram grandes intelectuais, como disse. Por isso que Jesus, várias vezes, Jesus vira para eles e diz assim: vocês não entenderam. É impressionante como que Jesus fala isso várias vezes para os discípulos. Vocês não entenderam. Jesus dá uma chamada em Filipe que é impressionante. Jesus, no final ali do ministério de Jesus, Filipe vira para Jesus e diz assim: mostra-nos o Pai.
Jesus fala, não é possível, Felipe. Mas como assim? Há tanto tempo que eu estou com você. E você ainda não percebeu que quem vê a mim vê o Pai? Ô cabecinha. Não eram grandes intelectuais. Aí você continua, principalmente em Marcos. Em Marcos você vê muito isso. Porque Marcos, dos 4 evangelistas, é aquele que é o mais sucinto, é aquele mais rápido. É aquele que mostra Jesus em ação o tempo todo. E então Marcos está falando de Jesus indo para a cruz. E Jesus está o tempo todo falando que vai para a cruz, vai para a cruz, vai para a cruz. E quando ele está próximo da cruz, os discípulos dizem, que história é essa de você ir para a cruz? Aí Jesus diz, mas não é possível. Eu venho falando com vocês há muito tempo que o Filho do Homem vai morrer, vai ressuscitar. E vocês estão me perguntando por que eu vou para a cruz? Aí quando Jesus ressuscita 3 dias depois, que é isso? Eu falei com vocês que eu ia ressuscitar. Vocês estão tomando susto de quê? Não eram grandes intelectuais. Cheio de defeitos, com limitação intelectual, orgulhosos, como disse, né, brigavam para ver quem era o maior, com deficiência na fé. Jesus várias vezes chama esses homens de pequena fé, medrosos, inconstantes, porque naquele momento ali da crucificação, todos eles fogem, ficam escondidos, levam um tempo para que eles realmente venham a seguir Jesus definitivamente. Olha como que era esse povo, igualzinho a você e a mim. Outro detalhe muito importante, o tempo de treinamento que Jesus deu aos discípulos foi no máximo de 2 anos. Alguns vão dizer 1 ano e meio. O ministério de Jesus, desde o batismo até a ressurreição, dura 3 anos. Então, o período de treinamento dos discípulos é equivalente a mais ou menos metade disso. Um bacharelado em teologia nos dias de hoje é de pelo menos 3 anos. Eles tiveram ali um programa de discipulado rápido e intensivo. E quando acabou na noite de traição, na noite da traição, quando acaba o curso de teologia, diz a Bíblia que todos os discípulos, deixando, fugiram. Frágeis, cheios de defeito, sem tempo de treinamento adequado. E Jesus investiu em cada um deles. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. E vocês sabem como que Jesus lapidou o caráter desses homens? Você lê os evangelhos, como foi que Jesus foi trabalhando naquele que era cético, naquele que tinha uma intelectualidade baixa, naquele que era orgulhoso, naquele que era mentiroso. Como que Jesus foi trabalhando? Qual foi o instrumento de Jesus? O que Jesus fez? Ensino. 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 Jesus está o tempo todo ensinando. E aí Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias aqui na terra, antes da sua ascensão. E o que ele faz nesses 40 dias com os discípulos? Ensina, ensina, ensina. Na ascensão, Jesus vira-se para os discípulos e diz que eles deviam sair pelo mundo
E fazer o quê? Ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele tinha lhes ensinado. Será que você consegue perceber a importância do ensino? Será que você consegue entender que doutrina é algo importantíssimo? E depois de todo aquele tempo sendo ensinados por Jesus, estava tudo pronto? Parece que não. Porque quando Jesus é levado pelos romanos, os discípulos fogem amedrontados. Na verdade, muitos desses discípulos que ficaram o tempo todo sendo ensinados por Jesus, e quando Jesus é preso, é morto, eles voltam às suas antigas ocupações. Aquele pessoal do primeiro grupo volta a pescar. Parece que tudo que Jesus tinha lhes ensinado tinha sido em vão. Do ponto de vista terreno, aquele programa de treinamento de Jesus teve ares de um fracasso monumental. Ele investe naqueles homens durante anos da sua vida, horas e mais horas. Ele morre, ou ele é preso ali, eles fogem e voltam novamente a pescar. Alguém pode ter pensado assim: foi tudo em vão. E medrosos. Mas aí você lê o livro de Atos, e aqueles homens que estavam escondidos, aqueles homens que estavam com medo de morrer, aqueles homens que tinham voltado à sua antiga ocupação, agora esses homens estão encarando o Império Romano, eles estão pregando as verdades de Cristo a plenos pulmões. Esses homens estão dizendo: não importa se eu for preso, o importante é que eu pregue. Eles vão para a cadeia, ficam lá e ficam cantando na cadeia. O que aconteceu entre aquele momento em que eles estão encurralados, escondidos, fugindo do Império Romano, e essa audácia que eles têm de pregar, mesmo diante da ameaça de morte? Aliás, todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Todos eles morrem por causa da sua fé. O que aconteceu? Jesus ensinou. Aí eles ficam com medo. Eles não colocam em prática o que eles aprenderam. Significa que ensino não é importante? Não, tanto que Jesus ensinou. Mas o que mudou? Atos 1, verso 8. Jesus diz assim: vocês fiquem aqui. Fica aqui em Jerusalém, até que vocês irão receber poder. E descerá sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e todos os confins da terra. O que a gente aprende? Ensino é muito importante. Jesus fez isso o tempo todo com seus apóstolos. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não vale de nada. Não é? Nós estamos aqui domingo após domingo, após domingo, após domingo. O que você tem aqui? Ensino. 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 Mas se não vier sobre você o Espírito Santo de Deus, você continuará
encurralado na masmorra dos seus pecados. Você continuará com medo de dedicar toda a sua vida ao Senhor. Você continuará como os apóstolos, enquanto estavam ali em Jerusalém, sem receber poder, sem receber o Espírito Santo. Ensino correto e revestidos pelo poder do Espírito Santo. 12 homens fundaram talvez a maior religião da história. Calcula-se, eu ouvi há pouco tempo, que exista no mundo hoje quase 4 bilhões de cristãos. Começou com 11 homens, 12 homens comuns, que aprenderam e foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Eu quero caminhar para o fim dizendo o seguinte: é provável que, se fôssemos nós a escolher os 12 homens para dar continuidade ao ministério de Jesus, nós não escolheríamos nenhum deles. O currículo desses homens aqui não chamaria a nossa atenção. Gente sem entendimento, sem compromisso, com pouca fé, arrogante, volúvel. O que isso nos lembra, gente? Que Deus usa os homens tão somente por graça e misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe mérito algum naqueles que são chamados por Deus. Não existe mérito em mim. Não existe mérito em Billy Graham. Não existiu. Não existe mérito em Augustus Nicodemos. A glória e a honra são sempre do Senhor. Os apóstolos só foram grandes homens por causa do trabalho do Filho e depois do Espírito nas suas vidas. Por isso que eles foram grandes. Os apóstolos são a prova viva de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Por si mesmos, eles não estariam nunca à altura da tarefa que lhes foi designada. Mas foi Deus quem os conduziu a fazer tudo o que fizeram por causa do ensino do Filho e por causa do poder do Espírito. Irmãos, não há mérito em nós. A glória é tão somente de Deus. Diz a Bíblia que quando nós chegarmos ao céu, nós veremos que a Nova Jerusalém é uma cidade quadrada. E essa cidade quadrada, ela tem 12 portões. Em cada parte existem 3 portões. 3, 6, 9, 12. E no topo de cada portão estará ali o nome das 12 tribos de Israel. E no fundo de cada portão estará o nome, sabe de quem? De cada um dos 12 apóstolos. Você sabia disso? Então abra aí, Apocalipse, capítulo 21.
Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que coisa impressionante. A Bíblia nos diz que esses homens terão um tributo no céu. Esses homens terão um tributo no céu. Eu pergunto, alguns dos apóstolos da nossa cidade terão um tributo desse no céu? Que coisa foi a vida desses homens. Quando nós olhamos para a vida desses homens, o que a gente aprende? Deus escolhe o fraco e o humilde para envergonhar o forte e o arrogante. Quando a gente olha para a vida desses homens, o que a gente aprende? Que Deus usa coisas sem valor para que a glória seja somente dele. Quando a gente olha para a vida desses homens, nós entendemos o que significa andar com Jesus e ser transformado por Jesus. Um publicano como Mateus, uma escória, a escória da sociedade, escreve um livro canônico. Que transformação! Quando a gente olha para a vida desses homens, nós somos capazes ou somos estimulados a pedir a Deus e a dizer: Senhor, se o Senhor foi capaz de usar alguém como Pedro, se o Senhor foi capaz de usar alguém tão mal como Tiago e o próprio João, que olha para aquelas cidades e diz assim: Senhor, vamos pedir fogo do céu para matar todo mundo. Se o Senhor foi capaz de usar pessoas assim, a despeito das suas incoerências, das suas falhas, usa-me também. Dá-me o privilégio de ser usado pelo Senhor. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, fica claro que Deus usa pessoas comuns. Não são os grandes talentos que Deus abençoa, são os humildes, são os fiéis. Você nunca parou para pensar em pessoas altamente inteligentes? Meu professor lá da universidade, o homem inteligente, tem PhD lá em Marte. Se ele se convertesse, meu irmão, Deus não está procurando a capacidade humana. Deus usa pessoas fiéis a Ele, que se dispõem.
Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Se você encontra um pastor, um membro de qualquer pessoa que busca os holofotes, que chama a glória para ele, cuidado, porque Deus diz as Escrituras, Ele usa pessoas que não buscam a glória para si. Pessoas simples, humildes, cheias de defeitos. Isso é algo extraordinário. Deus, o grande Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todo esse universo, Ele usa pessoas de Donana, de Nova Brasília, do Parque Corrientes, de Itaocara, de Campos dos Goitacazes. Deus, na sua sabedoria, utiliza-se de pessoas que moram no seu bairro. Por incrível que pareça, Deus usa pessoas que dormem na mesma cama que você. Deus escolhe pessoas para levar o seu reino adiante. Que quando nós digitamos o nome do lugar em que ela mora, o Word vai lá e marca em vermelho aquele nome, porque aquele nome é desconhecido. Não existe aquele nome ali no Windows. Isso é algo surpreendente. É sobre estes homens, cheios de defeitos, cheios de pecados, cheios de incoerências, cheios de problemas, que nós vamos estudar a partir do domingo que vem. Vamos começar falando da vida de Pedro. E o estudo da vida de cada um deles, eu tenho convicção que vai abençoar muito as nossas vidas. A biografia dos apóstolos vai nos inspirar a buscarmos mais ao Senhor e a amarmos mais ao Senhor. Porque ao percebermos em suas vidas o fato de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, nós somos estimulados a trabalhar para o bom mestre aqui no seu reino. Que Deus nos abençoe e que sejam momentos de crescimento, de edificação, de despertamento e de glória ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós não entendemos os teus caminhos. Não sabemos o porquê do Senhor fazer determinadas coisas. Mas sabemos que Tu és soberano, onisciente, tem toda a sabedoria. E aprouve ao Senhor escolher 12 homens comuns. 12 homens cheios de defeitos, cheios de incoerências, problemas, traumas. 12 homens como eu e como meus irmãos e minhas irmãs aqui. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, pelo fato de que o Senhor não escolhe ninguém por algo de valor, por algum mérito, por alguma capacidade. Mas as escolhas do Senhor são baseadas tão somente na Tua graça. E é por causa disto que há
esperança para cada um de nós. É por isso que podemos ter esperança quanto àqueles que amamos, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, o entendimento, a compreensão do privilégio, da oportunidade que temos de te servir. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja. Nós assim oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar cantando ao Senhor.